Bom, gente, vamos a mais uma videoaula então. Nessa videoaula eu vou resolver alguns exercícios relacionados aí com eletrostática, mais especificamente força eletrostática, ou lei de Coulomb, e campo elétrico, né? São dois assuntos bem recorrentes aí nas principais provas de vestibular do país. E, enfim, um pouquinho complicados alguns exercícios, justamente por causa do aspecto vetorial que envolve esses exercícios aí. Então vamos lá. Primeiro exercício da Unesp aí. Considere duas pequenas esferas condutoras iguais, separadas pela distância de 0,3 metros. Uma delas possui carga de 10 a menos 9 coulombs e a outra menos 5 vezes 10 a menos 10 coulombs. Utilizando carga igual a 9 vezes 10 a nona, unidades do sistema internacional, o exercício pede aí no item A: calcule a força elétrica F de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva. Item B: a seguir, as esferas são colocadas em contato uma com a outra e recolocadas em suas posições originais. Para essa nova situação, calcule a força elétrica F de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva. Então vamos lá. Para que haja força eletrostática entre duas ou mais cargas, nesse caso esferas carregadas, justamente a gente precisa de duas ou mais cargas, certo? Uma carga só não tem razão para que ela sofra força, ela precisa de uma outra carga interagindo com ela. Então esse é o caso mais simples possível. Duas cargas, uma interagindo com a outra. Essa força só pode ser atrativa ou repulsiva. Para saber se é atrativa ou repulsiva, é simples, é só ver o sinal. Se o sinal das duas cargas for o mesmo, força repulsiva. Se o sinal for diferente, força atrativa. Então, ainda no item A, eu tenho lá a esfera 1 com 10 a menos 9 coulombs. Então, aqui eu tenho minha esfera 1 com uma carga 1 de 10 a menos 9 coulombs. A uma certa distância dessa carga, eu tenho uma outra carga 2, no valor de menos 5 vezes 10 a menos 10. Menos 5 vezes 10 a menos 10 coulombs. A distância entre as duas, D igual a 0,3 metros. Veja que o exercício em momento nenhum menciona a palavra campo elétrico. Quer dizer que ele não existe? Óbvio que ele existe. Cada uma dessas cargas produz o seu próprio campo elétrico. O campo elétrico da carga 1 ele afeta a carga 2. O campo elétrico da carga 2 afeta a carga 1. Mas, como a gente conhece as duas cargas e a distância entre elas, não precisa nem pensar no campo para calcular a força entre as duas. A gente vai usar simplesmente a lei de Coulomb. Então, respondendo na letra A, calcule a força e declare se ela é atrativa ou repulsiva. Com certeza essa força é atrativa, porque as esferas têm sinal diferente. A carga 1 é positiva, a carga 2 é negativa. Então a gente já sabe uma parte da resposta pelo menos. A força no item A é de atração, força atrativa. Quanto vale? Então olha só, o módulo da força elétrica ou eletrostática entre duas cargas separadas por uma distância d é dado pela lei de Coulomb. Esse módulo é calculado assim, ó, K módulo da carga 1, módulo da carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Muito cuidado com essa distância, sempre no sistema internacional, tá? Metros no caso. Então o módulo da minha força aí vai ser o K que foi dado no exercício, 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga 1, ela já é positiva, 10 a menos 9. Módulo da carga 2, esquece o sinal, 5 vezes 10 a menos 10. Tudo isso dividido por 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,09, ou 9 vezes 10 a menos 2. 9 vezes 10 a menos 2, que é 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. 9, 10 a menos 2. Então, esse módulo de F, a gente pode calcular fácil aqui, né? Corta os dois 9, vai ficar 5. 10 a nona com 10 a menos 9, a gente cancela, é 10 elevado a 0, que é 1.
10 a menos 2 a gente vai passar para cima 10 ao quadrado, junta com esse menos 10, 5 vezes 10 a menos 8. 5 vezes 10 elevado a menos 8 newtons, tá? Esse é o módulo da força no item A. Letra B, a seguir as esferas são colocadas em contato uma com a outra e recolocadas em suas posições originais. Para essa nova situação, calcule a força elétrica F de uma esfera sobre a outra, declarando se a força é atrativa ou repulsiva. Ok, é só fazer uma coisa aqui que o exercício, apesar de não ter pedido, é interessante. A gente representar os dois vetores, tá? Que vetores? Os vetores da força de atração eletrostática. Como as duas cargas têm sinal oposto, elas exercem uma sobre a outra uma força de atração. Então a carga 1 ela sofre uma força atrativa pela carga 2. Então esse vetor em vermelho que eu acabei de desenhar, ele está aplicado na carga 1 e ele é exercido pela carga 2 sobre a carga 1. Um outro vetor de mesma direção, mesmo módulo e sentido oposto, de acordo com a terceira lei de Newton, é aplicado no corpo 2, na carga 2. Tá? É a força que a carga 2 sofre da carga 1. Então a carga 1 aplica uma força de atração em 2, a carga 2 aplica uma força de atração em 1. Tá? Só para deixar isso bem claro, que eu acho que também é importante. Então, para fazer a letra B, vou dar uma limpada na tela e a gente vai fazer o que ele está pedindo. Então, primeira coisa, vai colocar uma esfera em contato com a outra. Quando a gente coloca uma esfera, e no caso essas duas esferas são idênticas, quando a gente coloca uma esfera em contato com a outra e elas são idênticas, a carga total tem que acabar se conservando. Então, se antes do contato, pensa bem, ó, se antes do contato eu tinha uma carga total de 10 a menos 9 com menos 5 vezes 10 a menos 10, mais a carga da outra, que era menos 5 vezes 10 a menos 10, essa é a minha carga total antes do contato. Depois do contato, a minha carga total precisa continuar sendo a mesma. Essa é a lei da conservação da carga. Não tem para onde essa carga que está sobrando ir. Ela precisa continuar no meu sistema. O que acontece é que quando as esferas são idênticas, quando os corpos são idênticos, essa carga, ela, após o contato, acaba se redistribuindo de maneira uniforme nas duas. Então, olha só. Antes, qual é a minha carga total? 10 a menos 9 menos 5 vezes 10 a menos 10. Como é que eu faço uma soma quando eu tenho potência de expoente negativo? Não é nem quando tenho potência de expoente negativo. Quando eu tenho potência na base 10, mas o expoente é diferente. Como é que eu faço para somar? Primeiro eu vou ter que dar um jeito de fazer esses dois expoentes ficarem iguais. Senão vai ser difícil de somar. Então, exemplo, o que eu vou fazer? 10 a menos 9, esse mesmo 10 a menos 9 aqui, eu posso reescrever da seguinte maneira. É 10 a menos 10 vezes 10 a 1, certo? 10 a menos 10 vezes 10 a 1 é exatamente 10 a menos 9. Mais, na verdade, menos 5 vezes 10 a menos 10. Então, para que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo somar a carga total que eu tinha antes. Então, quanto que dá essa soma? Agora fica mais fácil. Por quê? Porque eu tenho uma soma de dois fatores que tem algo em comum, que é esse 10 a menos 10. Ó. Aí fica mais fácil de somar. Olha o 10 a menos 10 que é comum aos dois. Então, agora eu tenho 10, 10 a menos 10, menos 5, 10 a menos 10. 10 menos 5 fica 5. Então, 5 vezes 10 a menos 10 coulombs é a carga total que eu tinha antes. Depois eu tenho que continuar com essa mesma carga, só que como as esferas são idênticas, eu divido ela por 2. Então essa carga dividido por 2 vai ficar 2,5. 2,5, 10 a menos 10 coulombs, mais 2,5, 10 a menos 10 coulombs. Essa é a carga que cada esfera vai ter depois do contato. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema. Ó. Eu vou ter a carga 1 a uma certa distância
dessa carga 1, eu vou ter a minha carga 2, só que as cargas agora são diferentes da primeira situação, é 2,5, 10 a menos 10 cada uma, e ele fala das posições originais aqui, ó, recolocadas em suas posições originais, ou seja, mantendo aquela mesma distância de 0,3 metros uma da outra. Então, nesse caso, ele quer que eu calcule a força de novo e declare se a força é atrativa ou repulsiva. Como elas têm exatamente a mesma carga com o mesmo sinal, nesse caso a força vai ser repulsiva de uma sobre a outra. Eu posso até desenhar os vetores também, que uma aplica sobre a outra. Então a carga 1 exerce uma força repulsiva na carga 2. De acordo com a terceira lei de Newton, a carga 2 também exerce uma força repulsiva sobre a carga 1. Aí, as forças são repulsivas. Agora a gente pode calcular essas duas forças pela lei de Coulomb, que é a mesma, né? É uma fórmula só para o cálculo dessas forças. Então essa força é dada por K, 9, 10 a nona, carga 1 vezes carga 2. Como as cargas são iguais, eu posso fazer o seguinte: 2,5, 10 a menos 10 ao quadrado. Carga 1 vezes carga 2. Dividido, então tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que é os mesmos 9 vezes 10 a menos 2 de antes. Continuando aqui, esse meu 9 cancela. 10 a nona com 10 a menos 2, eu posso colocar aqui 10 a 11. 2,5 elevado ao quadrado, 6,25. 10 a menos 10 ao quadrado, 10 elevado a menos 20. Então aqui eu vou ter 6,25. 10 elevado a, somos expoentes, 11 e menos 20, menos 9 newtons, tá? Essa é a minha nova força nessa segunda situação. Segundo exercício aqui, também da Unesp, basicamente mesmo estilo de exercício, talvez um pouco mais simples que o anterior. Duas partículas com carga 5 vezes 10 a menos 6 coulombs cada uma estão separados por uma distância de 1 metro. Dado K 9, 10 a nona, sistema internacional, determine a intensidade da força elétrica entre as partículas e o campo elétrico no ponto médio. Ok? Então vamos lá. Tem duas partículas idênticas dessa vez. Como elas não têm a mesma carga, eu posso chamar simplesmente de Q. Carga Q. Depois, a uma certa distância dessa carga Q, eu tenho uma outra carga. Na verdade, essa certa distância é 1 metro. 1 metro. A carga de cada uma, 5 vezes 10 a menos 6, ou 5 microcoulombs, que dá na mesma. Então, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs é a carga das esferas. Letra A, bem simples. Calcule a força entre as partículas. É só a gente fazer a lei de Coulomb, tá? O módulo dessa força eletrostática entre as partículas vai ser dado aí por K, Q sobre D quadrado. Então, K, 9, 10 a nona. Carga 1 vezes carga 2, como é a mesma, eu simplesmente coloco 5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado. O módulo da minha força vai ser, então, 9, 10 a nona. 5 vezes 10 a menos 6 ao quadrado fica 25. 10 a menos 12. Então, o módulo dessa minha força vai ser 9 vezes 25. 9 vezes 2, 18. 180. 9 vezes 5, 45. 180 mais 45, 225. 225 vezes 10 a menos 3 newtons. Tá, já serve. Poderia passar para a notação científica colocando a vírgula para depois do 2, mas enfim, já é uma boa resposta. 225, 10 a menos 3 newtons. Milinewtons seria, tá? Mas aqui é um pouco incomum usar isso. Ok? Essa é a resposta da letra A. Depois, na letra B, ele quer o campo elétrico no ponto médio entre as partículas. Então vamos pensar um pouquinho nesse campo elétrico. A letra A foi bem simples.
Qualquer carga, sem exceção, qualquer carga, seja ela positiva ou negativa, sempre exerce um campo elétrico na região em volta dela, independentemente de existir outra carga ali perto ou não, tá? Então essa carga aqui da esquerda, 5 vezes 10 a menos 6, é uma carga positiva, ela exerce campo elétrico em toda a região à sua volta. Esse campo elétrico é um campo de afastamento, né? É um vetor que em cada ponto ele se afasta da carga, e ele quer saber quanto que é, o exercício quer saber qual é o campo elétrico resultante no ponto médio, ou seja, bem no meio aqui, como que é o campo elétrico resultante dessas duas. Então primeiro a gente pensa no campo produzido pela carga da esquerda, depois no campo produzido pela carga da direita. A carga da esquerda é uma carga positiva, então nesse ponto médio ela exerce um campo para a direita, um campo de afastamento, que eu vou chamar de E1. Como se calcularia esse E1? O módulo do campo elétrico produzido por uma carga, você calcula assim, ó, K vezes o módulo dessa carga que está criando o campo, dividido pela distância ao quadrado daquele ponto onde você está calculando. Essa distância seria 0,5, mas eu não vou precisar calcular esse campo. Por quê? Ele não quer saber o campo de cada uma, ele quer o resultante. Então, se eu pensar no campo produzido pela carga da direita, que também é positiva, ele é simétrico ao campo produzido pela carga da esquerda, porque ele também é de afastamento, e aqui no ponto médio ele vai estar para a esquerda. E como o exercício é totalmente simétrico, o K é o mesmo, a carga é a mesma e a distância é a mesma, esses dois vetores vão ter exatamente o mesmo módulo e vão se cancelar. Então, resposta da letra B, o campo elétrico resultante em módulo no ponto médio é igual a zero. Eu não preciso calcular, vou perder tempo no exercício. Eu só mostro que os vetores são opostos e têm o mesmo módulo. Então eles se cancelam, campo resultante no ponto médio igual a zero. Próximo exercício, um exercício bem bacana, hein? Todo mundo vai gostar, tenho certeza. Unifesp. Na figura estão representadas duas pequenas esferas de mesma massa, m igual a 0,0048 kg, eletrizadas com cargas de mesmo sinal, repelindo-se no ar. Elas estão penduradas por fios isolantes muito leves, inextensíveis, de mesmo comprimento, 0,090 metros. Observe-se que com o tempo essas esferas se aproximam e os fios tendem a tornar-se verticais. Então, na letra A, o que causa essa aproximação das esferas? Durante essa aproximação, os ângulos que os fios formam com a vertical são sempre iguais ou podem tornar-se diferentes um do outro. Essa letra A é bem teórica, a gente pode conversar um pouco sobre ela aqui. Bom, primeiro vou mudar um pouco a pergunta. Por que as esferas se afastam? É a minha primeira pergunta. Porque como elas estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal, né, elas produzem repulsão uma na outra. Então elas têm mesma massa, não esquecendo, elas têm mesma massa. Então as duas, de cada lado, têm uma mesma força-peso, certo? O exercício por enquanto é totalmente simétrico, como se tivesse um espelho aqui no meio. Do lado esquerdo a mesma massa do que do lado direito, o mesmo ângulo, o mesmo tamanho de fio, o mesmo peso. De acordo com a lei de Coulomb e com a terceira lei de Newton, essas duas cargas, por mais que elas sejam de módulos diferentes, a força que uma exerce na outra precisa ser de mesmo módulo. Terceira lei de Newton. Se a carga da esquerda empurra a carga da direita com uma determinada força, a da direita empurra a da esquerda com essa mesma força. Então, independentemente da carga delas ser igual ou diferente, a força repulsiva que ambas sofrem uma da outra é exatamente a mesma, ok? Essa força repulsiva é exatamente a mesma. Se essa força repulsiva é a mesma e a força-peso também, o exercício continua sendo simétrico, certo? Lado esquerdo igual ao lado direito, mesmo ângulo alfa. Porque depois de algum tempo, falta colocar força de tração aqui. Eu estou fazendo só um rascunhozinho aqui para a gente conversar um pouco sobre a letra A, ainda não é a parte de cálculo mesmo. Tração é a mesma também, porque o exercício é simétrico.
Então, esse é o motivo pelo qual o ângulo alfa é o mesmo, o lado esquerdo é idêntico ao lado direito. Por que será que depois de um tempo, os ângulos, ou melhor, o que causa essa aproximação depois de um certo tempo? Observa-se que com o tempo elas começam a se aproximar as duas esferas e tendem a se tornar verticais. A gente deveria suspeitar que, se depois de um certo tempo elas começam a se aproximar, é porque essa força eletrostática vai sumindo. O peso não vai sumir. A tração no fio também não vai sumir. Quer dizer, a tração do fio depende dessas outras duas. Mas enfim, provavelmente é porque, de alguma forma, por alguma razão, essa carga das esferas está diminuindo. Mas por que a carga das esferas estaria diminuindo depois de um certo tempo? Por causa do atrito com as moléculas do ar. Né? As moléculas do ar que estão presentes aqui em volta, elas vão colidindo com as esferas, bate na esfera, e quando elas colidem com a esfera, através do contato com essa esfera, elas podem ir trocando carga e vão roubando carga, tá? Então a resposta seria, após um certo tempo, elas começam a se aproximar porque perdem carga para o ar, para a atmosfera. A outra parte da pergunta é, os ângulos que elas formam com a vertical são sempre iguais ou podem tornar-se diferentes? Se a gente provar que o lado esquerdo é sempre simétrico com o lado direito, a gente pode dizer que esse ângulo alfa é sempre o mesmo dos dois lados. Bom, vamos pensar sobre essa simetria aí. O peso é sempre o mesmo. Digamos que o ar, bata um vento aqui, sei lá eu, o ar colida mais com o lado direito do que com o esquerdo, e a carga do lado direito acaba se tornando menor que a carga do lado esquerdo. Será que isso iria interferir no ângulo alfa? Será que o ângulo alfa ia continuar sendo o mesmo dos dois lados? A resposta é sim, continuaria. Por quê? Pelo que eu acabei de dizer antes. Por mais que as cargas sejam diferentes, a terceira lei de Newton ainda assim nos diz que a força que uma aplica na outra tem que continuar sendo a mesma. Se a força de repulsão é a mesma e o peso é o mesmo, o exercício continua sendo simétrico. Nosso sistema continua sendo simétrico do lado direito e do lado esquerdo. Portanto, o ângulo alfa continua sendo o mesmo, ok? Isso responde à letra A. Agora a gente vai para a letra B. Suponha que na situação da figura, o ângulo é tal que o seno de alfa é 0,6, cosseno 0,8, tangente 0,75. E as esferas têm cargas iguais, tá? Então as duas esferinhas aqui vão ter a mesma carga, carga Q. Não sei se positivas as duas ou negativas, também isso não importa, mas tem a mesma carga, tá? Qual é, nesse caso, a carga elétrica de cada esfera? Admitir a gravidade 10 e o cargo a 9, 10 a nona. Bom, como eu falei antes, o exercício é simétrico, então se eu descobrir algumas coisas sobre o lado esquerdo, essas mesmas coisas que eu descubro eu posso usar do lado direito. Então eu vou fazer aqui o meu desenho um pouquinho aumentado da minha figura, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa situação aí. Tá? Acho que aqui já é o suficiente. Então vou pegar o lado esquerdo aqui, minha esfera de carga Q. Aqui eu tenho meu ângulo alfa. O que eu posso dizer sobre essa esfera com relação às forças que ela está sofrendo? Ela sofre a ação da força-peso, que está para baixo. Aliás, esse meu peso que está para baixo é m vezes g, e o exercício manda eu usar 10. Se a massa é 0,0048, ficaria 0,048 newtons. 0,048 newtons o meu peso. Outra força que eu tenho aqui é a força de tração através do meu fio. Tração no fio. Como as cargas são idênticas, tem uma repulsão aqui que uma esfera exerce na outra. Eu vou chamar de F. São essas as três forças que estão agindo, então, em cada uma das esferas, dos dois lados. Como essa situação é uma situação de equilíbrio, eu posso dizer, então, que a soma do vetor F com o vetor P obrigatoriamente tem que dar um outro vetor aqui de mesmo módulo do vetor tração, para que os dois somados se cancelem. Então, essa é a situação que a gente vai usar para calcular alguma coisa, tirar alguma informação dessa situação aqui. Ou seja, aqui apareceu um triângulo,
O que tem de importante nesse meu triângulo aí? Esse ângulo alfa, por construção geométrica, é o mesmo ângulo aqui, ó, entre a vertical e essa reta do fio. É o mesmo ângulo alfa. O cateto oposto ao alfa, nesse triangulinho aqui, esse cateto que eu estou desenhando aqui, esse cateto oposto, ele tem o tamanho do vetor F. Então, na verdade, a força F é o meu cateto oposto. E o meu cateto adjacente é o meu peso. Cateto oposto com cateto adjacente, eu consigo relacionar isso com a tangente. Por isso que eu vou escrever a seguinte expressão, ó. Tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é a minha força F, força de repulsão entre as cargas, dividido pelo peso. Essas duas coisas são fáceis de calcular, eu já tiro dessa expressão uma relação aí para usar no exercício. Tangente de alfa ele me deu 0,75. 0,75. Se eu multiplicar em cruz aqui, vai ficar 0,75 vezes o peso, que é 0,048. 0,048. Isso é igual a força eletrostática, tá? 0,075 vezes 0,048. Continuando essa conta, essa minha força eletrostática, vou fazer aqui embaixo, essa minha força eletrostática, ela é dada por Q sobre D quadrado. Então, 9, 10 a nona, vezes carga ao quadrado, já que as duas cargas são iguais, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Vamos pensar um pouquinho nessa distância entre as cargas aqui em cima, ó. A distância entre as cargas seria esse traço todo aqui, em vermelho. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar esse triângulo só da esquerda e calcular metade dessa distância. Como que eu faço isso? Vou chamar essa metade dessa distância aqui de x. Vamos pensar no seguinte, a hipotenusa, o exercício me deu, que é o L, 0,09 metros. O cateto oposto é o x, hipotenusa com cateto oposto. Eu vou aplicar um seno de alfa nesse triângulo, já calculo o x. Depois eu dobro, eu tenho a distância para usar na fórmula. E aí eu volto do ponto onde eu parei. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou tentando achar a distância entre as duas cargas. Vou pegar metade desse triângulo aqui que a figura está me mostrando. Chamei a distância de x, a metade dessa distância entre as cargas de x. Então, ó, seno de alfa vai ser o cateto oposto x sobre a hipotenusa 0,09. 0,09. Então, meu x vai dar 0,09 vezes o seno de alfa, que é 0,6. 0,6. Ou seja, meu x é 0,09 vezes 0,6, 5,4, 5,4, 10 a menos 2. 5,4, 10 a menos 2 metros. Ou seja, essa minha distância entre as duas cargas vai ser o dobro disso, 10,8, 10 a menos 2. Então aqui, ó, continuando na minha sequência. Quanto que dá o meu F? Meu F é tudo isso que eu calculei antes. 0,75 vezes 0,048. 0,75 vezes 0,048 igual. Continuando aqui, ó, 9, 10 a nona. 9, 10 a nona, que é o quadrado. Tudo isso dividido pela minha distância entre as cargas, que é o dobro de x. 10,8, 10 a menos 2, elevado ao quadrado. Agora eu vou fazer uso de um artifício aqui, bastante utilizado nesse tipo de questão, que é um artifício chamado calculadora, tá bom? Fazendo essas contas, multiplicando em cruz, essa minha carga, que tem que ser a raiz de tudo isso, então com um pouco de paciência, mesmo numa prova de vestibular, dá para fazer isso com boa aproximação, tá? Isso aqui daria um valor aproximado de 2,16 vezes 10 a menos 7 coulombs. Qual é o sinal que eu coloco aqui, mais ou menos, para essa carga? Lá no início ele me fala que elas têm mesmo sinal,
Depois ele me fala na letra B que as cargas são idênticas. Repulsão, mas eu não sei se elas são idênticas mais com mais ou idênticas menos com menos. Nem dá para saber, na verdade. Então eu coloco assim, carga igual a mais ou menos 2,16 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs, ok? Então, apesar da matemática aqui no final ser meio feia, o que eu acho mais importante para o aluno de física, para o estudante de física, é perceber que através da geometria, muitas vezes dá para usar o mesmo ângulo para achar a distância e esse mesmo ângulo que eu achei a distância eu uso para decompor vetor ou para somar vetor, como eu fiz aqui para relacionar a tangente com peso com força F, tá? Esse tipo de análise vetorial com tangente, tração, força eletrostática e peso aparece milhares de vezes em exercícios envolvendo pêndulo, ok? É bastante importante esse tipo de análise aí. Então, para quem achou um pouco complicado, volta, tenta fazer de novo, faz sozinho, volta, até que consiga pegar os passos aí direitinho, ok? Bom, os nossos exercícios não podia faltar um exercíciozinho do ITA, né? Então, vamos resolver esse exercício aqui. Ele é um exercício de alternativa. Eu eliminei as alternativas primeiro por causa do espaço. Quem quiser no final pode ir na internet e verificar se vai estar certo a resposta ou não, ok? Então, exercício 4. Uma pequena esfera de massa m, carga q, sob influência da gravidade e da interação eletrostática, encontra-se suspensa por duas cargas q fixas colocadas a uma distância d no plano horizontal, como mostrado na figura. Considere que a esfera e as duas cargas fixas estejam no mesmo plano vertical, que sejam iguais a alfa os respectivos ângulos entre a horizontal e cada reta passando pelos centros das cargas fixas e da esfera. A massa da esfera é então, típico exercício do ITA, exercício totalmente literal, não tem nenhum número, tem uma situação de equilíbrio na figura, as forças envolvidas são gravitacionais e eletrostáticas, e ele vai querer a massa dessa esfera em função de todo o resto. O que é todo o resto? Em função da carga Qzinho, da carga Qzão, da distância d entre as esferas aqui no chão, do ângulo alfa e do campo gravitacional, da gravidade que ele fala no exercício. Então, olha quantas letrinhas eu tenho para usar nessa resposta. G, da gravidade, carga Q, ângulo alfa, distância d, ok? Então minha resposta tem que envolver essas grandezas aqui, ó, G, Q, alfa, d e o Q maiúsculo ainda que eu esqueci, tá? Que é a carga dessas duas esferas aqui da base. Quando ele me dá o ângulo alfa, eu posso colocar na resposta seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa, enfim, qualquer função trigonométrica. Então tudo isso pode estar na minha resposta, ok? Então voltando aqui à minha situação. Ele fala que essa esferinha aqui em cima, ela está em equilíbrio devido à ação dessas outras duas. Vamos pensar um pouco nisso, ó. Minha esfera de cima aqui, a gente sabe que ela sofre a ação da força-peso, né? O exercício disse que ela está sob influência da gravidade, então ela tem um peso para baixo. Perfeito. Esse peso é dado por m vezes g. Ela cairia não fossem as outras duas lá de baixo. Então, muito provavelmente, essas outras duas têm mesmo o sinal da carga de cima, ou seja, elas repelem a carga de cima, senão ela cairia. Então, ela tem, além dessa força-peso, uma força eletrostática para um lado e uma força eletrostática para o outro, devido à ação daquelas duas outras lá embaixo. Essa força eletrostática eu vou poder chamar de F. Tá? Daqui a pouco eu organizo um pouquinho melhor, é só para a gente pensando um pouco. Então, apesar do exercício não ter me falado nada sobre o sinal das cargas, eu já concluo que o sinal das três cargas é o mesmo. Senão não haveria essa repulsão e ela não poderia estar em equilíbrio, ok? Vamos tentar desenhar um pouco os vetores envolvidos, mas com um pouquinho mais de rigor aqui, com um pouco mais de espaço. Então vamos lá. Essa aqui seria a minha carga lá de cima. E eu vou começar aqui fazendo então alguns eixos preferenciais para a gente poder estudar esse movimento. Vou fazer o seguinte, pode ser em azul mesmo. Então aqui o meu eixo Y,
É que senão fica muito difícil da gente poder pensar nesses ângulos aí. E o meu eixo x, ok? Essa é a carga lá de cima. Agora eu vou pensar um pouco na questão dos vetores. Eu tenho um vetor peso aqui para baixo. Esse vetor peso, na verdade, é mg. Aqui no canto esquerdo, eu tenho uma das cargas Q maiúsculo. Eu vou fazer a linha que une essa carga com a carguinha Qzinho aqui em cima, tá? Pelo menos vou tentar fazer. Ok. Depois eu posso fazer do outro lado também. Então, devido a cada uma dessas cargas Q maiúsculo que estão aqui na base, essa carga Qzinho aqui em cima sofre uma repulsão. Esse é o vetor que eu vou desenhar aqui. Ó. Então, ela vai sofrer uma repulsão devido ao vetor, a carga que está aqui embaixo do lado esquerdo e devido à carga que está do lado direito também. Vou chamar essa força de repulsão de F. Tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. As duas cargas Q aqui na base. E falta fazer o meu ângulo alfa, claro. Vou fazer o meu ângulo alfa dos dois lados. É porque senão essa imagem ficaria muito pequena para a gente poder desenhar esses ângulos aqui. E assim é bom que já vocês vão vendo enquanto eu desenho onde que estão os vetores. Então falta eu desenhar o vetor F devido a essa outra carga aqui. Faz de conta que eles estão iguais. Ok. Já tenho todas as forças envolvidas aí no meu exercício, pelo menos nessa carga de cima. Voltando à carga de cima, então. Essa carguinha Q aqui de cima, ela sofre a ação da força peso para baixo, mg, sofre uma repulsão dessa carga do canto esquerdo, que eu chamei de F, e sofre uma repulsão dessa carga do canto direito, que eu também chamei de F. Por que eu usei a mesma letra? Porque essas forças, esses dois vetores de repulsão, são de mesmo módulo, tá? A distância envolvida é a mesma e as cargas são iguais também. Ok? Por quê? Porque o exercício é simétrico, lado esquerdo igual ao lado direito, alfa e alfa. Enfim, onde mais esse ângulo alfa aparece? Esse ângulo alfa, por construção geométrica, é o mesmo ângulo aqui em cima, ó. Alfa e alfa. Por que será que ele me deu essa distância d? Porque em algum momento eu vou precisar calcular esse F. Como que eu calcularia esse F? Força de repulsão eletrostática entre a carguinha Q aqui em cima. Ó, tem uma carguinha Q aqui em cima, que eu não coloquei esse Q para não complicar muito o desenho. Então, como que eu calcularia essa força de repulsão entre Qzinho e Qzão? Lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, sobre uma certa distância ao quadrado. Que distância? Distância entre as cargas. Eu não vou chamar de D, porque ele já usou o D aqui. Vou usar, sei lá, X, tá? Essa distância X aqui, ó, entre as duas cargas. Não ficou muito legal. Aqui no meu desenho dá para ver melhor, ó. X seria o outro lado desse triângulo. Então, por que ele me deu o Dzinho? Para eu achar alguma coisa, para poder achar esse X em função do Dzinho. Eu não posso colocar o X na resposta, né? O que ele me deu foi Dzinho, não foi X. Então, através desse Dzinho, eu tenho que chegar numa expressão para o meu X, que ele vai aqui embaixo, ó, X ao quadrado, tá? Dos dois lados, essa força F aqui vai ser a mesma, KQQ sobre x quadrado. Então, vamos por partes. Como eu vou precisar desse x daqui a pouco, eu já vou atrás dele e depois a gente volta um pouco para essa questão dos vetores. Se ele chamou de d a distância entre as duas cargas aqui na base, e o exercício é simétrico, então aqui é d sobre 2 e aqui é d sobre 2. Eu vou olhar um pouco para esse triângulo aqui do lado esquerdo, ó. Vou marcar um pouquinho aqui, rapidinho, esse triângulo do lado esquerdo, tá? Vou olhar um pouco para esse triângulo e eu vou ver que o x é uma hipotenusa e o d sobre 2 é um cateto adjacente. Ou seja, isso me remete a um cosseno. Então, eu vou fazer um cosseno aqui do lado e já vou achar o x em função do dzinho. Aí sim eu posso usar aqui em cima no meu x. Então, meu cosseno de alfa vai ser cateto adjacente d sobre 2
sobre a hipotenusa, x. A hipotenusa é x. Então, meu x, se eu multiplicar em cruz, meu x vai ser d sobre 2, d sobre 2, dividido por cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Então, quando eu precisar usar o meu x lá em cima, eu já vou usar isso, d sobre 2 sobre cosseno de alfa. Aliás, eu posso fazer isso. Ó. Essa minha força de repulsão entre Qzinho e Qzão é K, Qzão, Qzinho, sobre esse valor de x elevado ao quadrado, tá? D sobre 2 sobre cosseno de alfa, que é a mesma coisa que D sobre 2 cosseno de alfa. Isso ao quadrado. Melhorando um pouco essa situação aqui, essa minha força F de repulsão entre as duas cargas vai ficar K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, sobre 4 cosseno ao quadrado de alfa. 4 cosseno ao quadrado de alfa. Ou seja, eu multiplico pelo inverso, vai ficar aqui 4K Qzão, Qzinho, cosseno ao quadrado de alfa sobre D ao quadrado, ok? Então, essa é a minha força F de repulsão em função de tudo que ele me deu, do K, do Qzão, do Qzinho, do alfa e do D, certo? Agora eu vou voltar aqui nos meus vetores, vou fazer de outra cor, e vou pensar um pouco na questão do equilíbrio que essa carga está sujeita. Essa carga Qzinho, ela tem um peso para baixo e essas duas outras forças F. Eu vou pensar nas componentes dessa força F. Se eu pensar de um lado, o outro lado automaticamente já sai porque é simétrico. Então essa força F eu posso decompor em outras duas, não é? Eu posso decompor numa força F na direção Y e numa força F aqui na direção X. Lembrando que se o exercício é simétrico, olha só, o lado esquerdo igual ao lado direito, essa força F na direção X vai acabar se cancelando. Já que o exercício é simétrico, elas são idênticas, e vai sobrar o que de componente? Vão sobrar duas componentes verticais para cima, uma referente a cada lado. Então, por que tem um equilíbrio dessa carguinha? Porque o peso dela, que está para baixo, está sendo equilibrado por essas duas componentes verticais dessa força F, certo? Então, quanto que vale cada componente vertical dessa força F aqui? Vamos chamar de F na direção Y. F na direção Y. Esse vai ser o meu trabalho daqui para frente. Procurar alguma expressão para essa força F na direção Y. Então, olha só. A gente pode pensar um pouco aqui em outro triângulo agora. Não desistam, gente. Ita é assim mesmo, mas é só fazer devagar, com bastante folha em branco e bastante paciência aí, que dá tudo certo. Eu vou pensar agora nesse triangulinho aqui, tá? Esse que eu estou pintando de amarelo aqui. Vou pensar nesse triangulinho. Nesse triangulinho aqui, o FY, ele se encaixa exatamente aonde? Aqui no cateto oposto. Ó, esse aqui seria o meu FY, tá? E a minha força F seria a hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, seno de alfa. Então, eu vou fazer um seno de alfa, já vou achar esse FY. Com isso, ó, eu vou fazer aqui embaixo. Deixa eu fazer aqui embaixo separado. Seno de alfa, olhando para esse triângulo que eu tinha pintado de amarelo, é igual a cateto oposto, FY, sobre a hipotenusa, que é o meu F, que é esse negócio enorme. F multiplicando em cruz, meu FY. Então, vai ser o quê? F vezes o seno de alfa. Ok, como é que eu junto todas essas informações aqui? Vamos lá, eu vou pegar uma cor bem diferente aqui e vou escrever a situação do equilíbrio. Depois eu dou uma limpada na tela e a gente continua desse ponto, tá? Se vocês forem acompanhando aí, pegue uma folha em branco, copiem até aqui, passo a passo, que depois eu vou apagar essa tela e vou continuar. Então, na situação de equilíbrio, esse peso que está para baixo, mg,
é equilibrado por quem? Por essas duas componentes da força F, componentes na direção Y. Então, duas vezes a força Y. Duas vezes a força Y. Então, meu mg é duas vezes F seno de alfa. F seno de alfa. Ou seja, meu mg é igual a duas vezes toda essa expressão aqui, 4k q cosseno ao quadrado sobre b quadrado vezes o seno de alfa, tá? E é a partir dessa última expressãozinha que eu estou escrevendo que a gente chega na resposta. Daqui para frente é só organizar as coisas, ó. Eu já consigo isolar o m em função de g, k, q, alfa e d, tá? Então eu vou dar uma limpada na tela e vou partir desse ponto aqui. Então a gente parou nessa expressão, lembrando que a pergunta do exercício era a massa. Então a massa daria tudo isso daqui dividido por d quadrado vezes esse g. Então 2 vezes 4 aqui, 8, k, qzão, qzinho, cosseno ao quadrado de alfa, seno de alfa, dividido, tudo isso dividido por gd ao quadrado. G vezes d elevado ao quadrado. Só que lá na resposta do... Deixa eu arrumar esse g aqui. Lá na resposta do exercício do ITA, ele não usa k, tá? Ele usa uma outra constante. Já estaria ótima essa resposta, tá? Já está com bastante cara de ITA, falar a verdade. Esse k, que é chamado constante de Coulomb, ele depende do meio onde essas esferas estão. Então, se elas estão no vácuo, ele vale 9, 10 a nona. Enfim, ele também pode ser escrito da seguinte maneira: 1 sobre 4 π epsilon 0, onde esse epsilon 0 é chamado de permissividade do vácuo. Então, o que acontece? Eu posso trocar esse k por 1 sobre 4 π epsilon 0, e aí sim eu chego na resposta original do exercício do ITA, tá? Mas enfim, isso é só uma questão de estética matemática daqui para frente, digamos assim. O que eu queria eu já achei, que é a massa em função das constantes que foram fornecidas, certo? Exercíciozinho da FUVEST, um pouquinho mais light do que o exercício anterior já. Então vamos lá. Uma gotícula de água com massa 0,8 ou 0,80 vezes 10 a nona quilos, eletrizada com carga Q igual a 16 vezes 10 a menos 19 coulombs, está em equilíbrio no interior de um capacitor de placas paralelas horizontais, conforme o esquema a seguir. Nessas circunstâncias, o valor do campo elétrico entre as placas é... Então, essa situação onde eu tenho duas placas, uma com carga positiva, outra com carga negativa, é a situação, o esquema de funcionamento de um capacitor. O que é um capacitor? É um dispositivo eletrônico que armazena carga elétrica, tá? O que a gente precisa saber sobre essa situação? Que o campo elétrico entre essas duas placas ele é sempre constante e as linhas de campo vão do mais para o menos, assim como o campo produzido por uma esfera, por uma carga pontual, tá? Então as linhas de campo vão do mais para o menos. Essas linhas representam o campo elétrico. Ele sempre sai do positivo e vai para o negativo. Em qualquer ponto, aqui, em qualquer ponto entre as duas placas, esse campo ele é constante, tá? Isso que é importante da gente saber do funcionamento de um capacitor, ok? Então, essa gotícula tem massa de 0,8, 10 a menos 19 e ela encontra-se em equilíbrio. Bom, como assim equilíbrio? Né? Se ela tem um peso para baixo, essa gota, como ela tem um peso para baixo, vou representar aqui, ó, um vetor peso para baixo, ela necessariamente precisa ter alguma força para cima para poder estar em equilíbrio, certo? Essa força, obviamente, tem origem na relação de repulsão ou atração eletrostática.
É uma força do tipo eletrostática. Tá? Vou fazer aqui para cima e vou chamar essa força de F. Ele não me disse onde que essa placa tem carga positiva ou negativa, mas a gente pode concluir isso. Por quê? Essa esfera, essa gota, tendo uma carga Q igual a 16, 10 a menos 19, e essa carga é positiva, então a gente já sabe que essa carga que a gota tem é positiva, que informação isso traz para a gente? Toda vez que a carga é positiva, a força eletrostática que aquela carga sofre, ela tem mesma direção e sentido do campo. Então, obrigatoriamente, eu tenho aqui também um vetor campo elétrico, que está nesse ponto aqui onde está a gota, ele está para cima. Mesma direção e sentido da força, tá? Isso por causa dessa expressão aqui, ó, o vetor F, ele é igual a carga vezes o vetor E. Então, quando esse Q é positivo, esses dois vetores têm o mesmo sentido. Quando esse Q é negativo, esses vetores têm sentido oposto, ok? Como é que eu relaciono F com E? Com essa expressão aqui. Por que essa gota está em equilíbrio? Porque a força F equilibra a força P. Cuidado para não somar esses dois vetores, o azul e o vermelho, porque eles são grandezas diferentes, eles não se somam, ok? Então a situação de equilíbrio é o módulo da força F, eletrostática, tem que ser igual ao módulo da força P, que é o peso. Essa força F é dada por carga vezes campo, e o peso é dado por mg. E aí fica bem fácil, tá? A pergunta é o campo elétrico, não esqueçamos aí. A carga, então, 16, 10 a menos 19. 16, 10 a menos 19. O campo é E. Minha massa, 0,8, 10 a menos 9. 0,8, 10 a menos 9. E a gravidade, 10. Então, meu E vai ficar 0,8, 10 a menos 9. Na verdade, eu vou juntar esse 0,8 com esse 10 aqui, ó, tá? Vai dar 8. Então, 8 vezes 10 a menos 9, 8, 10 a menos 9, dividido por 16, vezes 10 a menos 19. 16, 10 a menos 19. 8 por 16 é meio, então 0,5. Menos 9 menos menos 19, vai ficar menos 9 mais 19, que dá 10. Meio vezes 10 elevado a 10. Ou 5 vezes 10 a nona. 5 vezes 10 a nona newtons por coulomb. Tá? Essa é a unidade de medida de campo elétrico.